Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Pax e serei seu professor na disciplina de Gestão de Projetos. Seja bem-vindo. Inicialmente, vamos olhar o conceito de projeto. De acordo com o Project Management Institute, ou PMI, o projeto é considerado o esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Vamos nos atentar aqui para duas características dessa definição. A primeira, a temporalidade, em que diz que o projeto é um esforço temporário, e a singularidade, que destaca que o projeto sempre será único. No que se refere à característica da temporalidade, esta significa que todo projeto tem um início e um término pré-determinado. Portanto, sempre tem data para começar e sempre tem data para terminar. Um projeto ele pode durar horas, dias ou até anos, e os seus produtos e resultados podem perdurar por muito tempo. Já no que se refere à singularidade, essa característica ela significa, não é, que cada resultado de um projeto é único e diferente de todos os similares feitos anteriormente. Vamos tomar aqui o exemplo da construção de uma usina hidrelétrica. Aqui nesta imagem temos à nossa esquerda a usina hidrelétrica de Itaipu e à nossa direita a usina hidrelétrica de Belo Monte. Ambas instaladas em locais diferentes, com potenciais hídricos diferentes e com geração de energia diferentes também. No caso da usina, embora os princípios de funcionamento e construção sejam semelhantes, é importante observar que existem características específicas à construção de cada uma delas que são únicas, como, por exemplo, a localização, a mão de obra que atuou na execução do projeto, os custos logísticos de entrega de materiais para construir ambos os projetos, os cálculos de dimensionamento de fundações e tantas outras variantes que são únicas para cada um desses projetos. Ainda para destacar melhor o conceito do que é um projeto, vamos compará-lo ao que se conhece como rotinas contínuas, aquelas rotinas repetitivas do dia a dia. Do lado das rotinas contínuas, nós sabemos que o objetivo principal é manter a organização funcionando, ao passo que quando estamos tratando de um projeto, o objetivo principal é atingir as metas do projeto e finalizá-lo. No que se refere às rotinas contínuas, nós temos um trabalho contínuo, como a própria definição já diz, sem data de término. Ao passo que no projeto nós temos data de início e fim bem definidos. Nas rotinas contínuas, nós temos os mesmos processos produzindo sempre os mesmos resultados diariamente, ao passo que no projeto nós temos processos de gerenciamento de projetos entregando resultados únicos. E por último, enquanto nas rotinas contínuas nós temos uma grande previsibilidade com relação aos resultados da produção, no projeto nós já temos que lidar com várias incertezas que são relacionadas ao desenvolvimento de suas atividades. Temos aqui então algumas características dos projetos. A primeira delas, a incerteza e a complexidade, dado que os projetos estão sujeitos às mudanças do ambiente. Por exemplo, pense num casamento feito em lugar aberto que de repente pode enfrentar uma chuva. Outra característica, como já vimos, os projetos são temporários, portanto, possuem data de início e de término bem definidos. Os projetos eles também são específicos, ou seja, são moldados para necessidades específicas de um público-alvo que foi definido. Os projetos também são mensuráveis, ou seja, eles podem ter o seu grau de conclusão verificados ao longo do tempo, em termos de prazo, custo e mão de obra utilizada, por exemplo. E eles também são dinâmicos, ou seja, eles estão sujeitos às alterações conforme as mudanças no ambiente. Vamos agora olhar as fases do projeto. As fases do projeto são as etapas pelas quais o projeto passa desde a sua idealização até a sua finalização, sendo que cada uma dessas fases possuirá particularidades para sua gestão.
É importante compreender isso, pois os acontecimentos significativos que vão se dando no decorrer do projeto vão se dando de forma gradativa e cada uma das fases devem ser devidamente planejadas e administradas a fim de garantir a entrega de um projeto em sua totalidade com sucesso. A primeira fase do projeto é a fase da concepção, ou também conhecida como fase da inicialização. Aqui tratamos de uma ideia inicial do projeto. A princípio, temos que colocar o óculos da gestão de marketing e tentar compreender quais que são as necessidades ou desejos do cliente que está sendo atendido, de modo a ofertá-lo uma solução que crie valor para ele. Estão inclusos nessa fase a definição de metas preliminares, ideias sobre potenciais custos-benefícios de diferentes possibilidades de execução do projeto, a realização de estudos de viabilidade e também das perspectivas. A segunda fase do projeto é a fase do planejamento. O planejamento ele inicia-se de maneira formalizada quando se toma a decisão de prosseguir com a ideia que foi vista na fase de concepção. Deve ocorrer nessa fase do planejamento a revisão sobre aspectos do plano conceitual e também os objetivos do projeto devem ser esclarecidos. Aqui ocorrerá o planejamento da estrutura e da administração do projeto. Portanto, no planejamento temos uma evolução para uma forma mais elaborada de gestão, com um nível de detalhamento suficiente para embasar tudo o que se diz relativo às atividades de análise e controle e fatores técnicos ambientais de um objetivo a ser alcançado pelo projeto. A fase seguinte é a fase da execução. É a hora de colocar a mão na massa. Temos aqui então, na fase da execução, a colocação dos planos para a operação de fato. E aqui também ocorrerá de maneira concomitante o monitoramento, o controle e a coordenação para que o projeto alcance seus resultados com maestria, sendo a eficiência do trabalho diretamente relacionada à qualidade dos planos formulados. Portanto, se você planejou bem, a chance de você executar bem será muito maior. Na fase de execução, são feitas as análises do progresso e também as atualizações e as revisões dos planos, caso necessário, e de maneira extremamente formalizada. Como já comentei, de maneira concomitante à fase de execução, temos a fase de controle, que é responsável por acompanhar, analisar e controlar o avanço do projeto, de modo a identificar os ajustes que são necessários à sua realização e iniciar essas mudanças. Por fim, temos a fase de conclusão ou de finalização, em que ocorre a preparação para a conclusão e a entrega do projeto, a atribuição de deveres e responsabilidades de acompanhamento e também a análise e a avaliação do relatório de encerramento. Como vimos, então, a gestão de projetos ela nos permite gerenciar um projeto por meio da utilização de metodologias de planejamento e controle para coordenar todas as tarefas e recursos que são necessários para que o resultado seja atingido. E, além disso, também podemos observar que o gerenciamento de projetos ele é algo estratégico para uma empresa, porque ele permite que os objetivos do negócio estejam em pleno alinhamento com os resultados do projeto, de modo a propiciar, então, uma melhor competitividade no seu mercado de atuação. Para finalizar a nossa aula, vamos olhar as 10 áreas de gerenciamento do projeto. A primeira área é a área de gestão de escopo, que é voltada para a definição de pacotes de trabalho que serão realizados para executar esse projeto. É uma das áreas mais importantes da gestão do projeto, pois define tudo que precisa ser realizado e é a partir dessa definição que outras áreas vão se alimentar para realizar os seus planos. A gestão do tempo é voltada à definição do cronograma
e da distribuição das atividades para o projeto. A gestão de custos é voltada à alocação e à distribuição dos recursos necessários à execução do projeto. A gestão de comunicações é voltada a gerir o fluxo de informações dentro do projeto. A gestão da qualidade é voltada a gerenciar a adequação do projeto às necessidades do cliente. A gestão de riscos é voltada a mitigar os riscos do projeto e a aproveitar as oportunidades. A gestão de aquisições é voltada a providenciar os recursos para o projeto via contratação e terceirização. A gestão da integração é voltada a integrar as diferentes áreas de conhecimento do projeto e a analisar as suas interfaces. E, por fim, a gestão das partes interessadas é voltada a gerenciar o relacionamento com todos os stakeholders do projeto. Essa foi a nossa primeira aula. Não deixe de ler o material complementar e também de realizar os exercícios relacionados ao assunto. Até a próxima aula e bons estudos!